Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Viagens, o melhor podcast de viagens com o Brasil. E mais uma vez, Daniel Scott está presente aqui para nos contar mais histórias sobre viagens. Agora vamos deixar um pouco de lado o lado do teu empreendedorismo, a sua carreira como empresário. Vamos focar agora nas viagens agora. Quantos países? Dá um panorama aqui pra galera só ter uma noção do que você rodou nesse globo. Então, definição de país, a gente pode ficar aqui um podcast inteiro discutindo. A discussão é longa. O Eric tem... Você considera 193 países. 193. Né? Eu considero 197. Na minha definição, são 60 países. Então, eu vou pela sua definição. Ele é um pouco mais ortodoxo, né, na contagem, né? 60 países. É que eu acho que tem, por exemplo, o Kurdistão. Kurdistão é a maior nação do mundo sem pátria, né? São 25 milhões de pessoas. E eu acho justo o pleito deles de ter países, especialmente porque eles ajudaram os Estados Unidos na guerra, são parceiros de Israel. Então, na hora de ajudar, todo mundo quer, mas na hora de considerar como país, ninguém ajuda. Tem que contar com um país, viu? Tem que contar, pô. Conhece os 5 continentes? Conheço os 5 continentes. Conheço. Há quem diga que são 7, né? Mas Depende da definição da América, né? Conhece os 5 continentes, então. Porque também, por exemplo, Oceania. Fui descobrir isso recentemente. Eles não chamam de Oceania lá fora, né? É Austrália. Então, essa definição de continente é bem batida, assim, né? Mas pela definição brasileira, já passei. Fica à vontade, vai. Sei que você tá doido pra perguntar. Qual é o país mais exótico que você já teve? País mais exótico? Cara, Iraque foi um deles. El Salvador, Honduras. Acho que Honduras, assim, foi um lugar que eu achei... Porque exótico pode ser muitas coisas, né? Mas Honduras foi um país que eu achei meio perigoso. E Armênia também, cara. Eu não sei qual foi a tua impressão da Armênia, mas pelo menos a parte que eu fui, eu achei bem estranhinho ali. Desse lugar que você falou, eu só não tive no Iraque. Honduras, realmente, um país perigoso. Inclusive tem uma cidade lá que chama São Pedro Sula, foi eleita como a mais perigosa do mundo já por 2 anos consecutivos. E também em Tegucigalpa, ali, eu lembro que à noite não podia sair. Meio terra de ninguém lá, né? Terra de ninguém, exato. E El Salvador, né, famoso pelas maras, pelas gangues. Então, El Salvador, eu recebi um convite para visitar uma prisão lá. Não sei se vocês já assistiram Prison Break. Sim, assisti. Tem lá a Sona, que é a prisão que é controlada pelos presos. Inclusive também tem o documentário das prisões mais perigosas do mundo e tem essa de El Salvador, né? E aí eu recebi um convite para visitar, eu falei, porra, bora, vai ser bacana e tal. E foram 3 momentos assim de cagaço que eu tive em viagem, e esse foi um deles. Porque eu tava ok até chegar na porta da prisão. Ah, foi então, beleza, chegou lá. E aí cheguei lá e falei, caralho, o que eu tô fazendo na minha vida aqui? Porque é um negócio que você não sabe, da porta pra dentro, embora não seja interessante pros presos fazer nada, mas da porta pra dentro eles controlam ali, né? A convite de quem? Quem convidou pra lá? Eu ia perguntar exatamente isso. Cara, eu tava fazendo um tour pela América Central e aí tinha um cara que ele queria lançar um tour tipo de gangues de El Salvador. Então eu visitei a prisão, eu fiz um tour com tipo o BOP lá do El Salvador, a gente entrou na área da MS-13, que é a maior gangue de lá. Meio que tipo entrar no complexo do Alemão com BOP ali. E a gente foi num rio, que é o rio onde fazem o tráfico de drogas ali. A gente pegou um barquinho e tal, que é o rio por onde passam os traficantes. Escolta armada? Escolta armada. Assustou um pouco assim, mas a prisão... Estando lá dentro eu fiquei tranquilo, mas antes de entrar foi meio tenso. Uma situação desconfortável. Inclusive, depois que eu fui lá,
saiu... Eu fui com um grupo, né? Eram alguns ingleses. E aí saiu notícia no jornal e aí proibiram. O governo proibiu de fazer turismo assim. Deu alguma coisa de errado lá, será? Cara, não deu, mas é meio que tipo imagem internacional, né? Passar a imagem de que El Salvador... Inclusive, logo depois entrou o novo presidente e hoje El Salvador é um dos países mais seguros Exato. Já foi um dos mais perigosos, hoje é um dos mais seguros da América E o que Latina. você achou do Iraque? Porque o Iraque também não é um destino comum. Já foi berço da Guerra do Kuwait, da tempestade no deserto na época do Bush. Você deve saber muito bem do que eu tô falando, né? Foi o berço aí depois da Guerra do Afeganistão. Estados Unidos mira pro Iraque. E também foi o berço da civilização, né? Do mundo. O que você tem pra contar pra gente, assim? Por que também você achou bem exótico? Qual que foi seu medo no Iraque? Como que foi? Quando ele fala do Iraque, o que me vem na cabeça, homem-bomba, explosão. Isso que vem na minha cabeça, Iraque. Cara, vamos lá. 2015, eu cheguei num ponto que eu ia ter que começar a fazer países mais diferentes para visitar mais países. E aí, um grupo, eu vi que ia ter um grupo, tem uma empresa que eu viajo, Lupine, da Inglaterra, e eles armaram um grupo para ir pro Iraque. E aí eu paguei lá, acertei, só que nisso começou a estourar Estado Islâmico. Foi o auge do Estado Islâmico, começou a ter aquelas decapitações, colocando fogo nas pessoas em gaiola, jogando gente de prédio. Nossa. E aí o grupo todo cancelou. Eu falei, porra, pra eles é mais fácil, né? Tá na Inglaterra e tal, eu tô no Brasil, é chance que eu vou ter. E aí fui eu, o guia lá, e foi mais um. E a gente decidiu ir, pô, no meio o auge do Estado Islâmico. Só que o maior perrengue da viagem foi na fronteira com a Turquia. A gente tava passando de carro na estrada e aí duas criancinhas com AK-47. Pera aí, deixa eu entender. Vamos lá. Turquia faz ali divisa, então, com a Síria, né? Com a Síria e com o Iraque. E com o Iraque. Então, assim, vocês passaram de carro pro Iraque, vocês não chegaram de avião? Passamos de carro, porque não dava pra ir de avião. Ah. E aí foi quando eu passei pra Síria, né? A Síria já tava em guerra civil na época. E aí, perto da fronteira, tinha duas... Porque ali, a fronteira da Síria, que eu falei do Kurdistão, né? Ali também é Kurdistão. Então tem uma guerra no sul da Síria que é entre os curdos e os turcos. Inclusive, aí é uma história também à parte, né? Teve um recital de poema que os curdos fazem lá, que é ilegal. Na Turquia você pode ser preso. E aí eu fui num negócio desse... Acho que o próprio Saddam Hussein perseguiu os curdos lá na década de foi 90, um genocídio, né? 200 mil Sim. curdos mortos. E aí na fronteira ali tinha duas criancinhas com uma K-47. Tranquilo. E aí a gente tava com um motorista, o motorista não falava inglês. Nossa. Ele começou a gritar com as crianças gritando e tal. Aí nisso eu tava com fone de ouvido, tirei o fone e falei, caralho, vou morrer aqui na fronteira com a Turquia, nunca vão achar meu corpo. E aí uma criancinha entrou no quarto, no carro. Entrou com a K-47 no carro. Criancinha de quantos anos, mais ou menos? Cara, Tá brincando, meu não Deus tinha do céu. 14 anos. Era criança mesmo. Só vou dar uma olhada aqui, quem que tá atrás aqui, né? Vamos ver se é meio suspeito. Aí Qualquer coisa eu meto uma bala. Tudo E aí certo. ele começou a orientar o motorista começou a entrar numa cidadezinha, beco. Aí eu falei, caramba, Isso já que não é eu uma vou fazer da cidade minha dentro vida? do Iraque já. Na fronteira com a Turquia. Na fronteira. Turquia é OTAN, né? Turquia é Sim. parte da Europa, então você espera que fosse um negócio mais tranquilo. E aí, nisso, a gente volta pra estrada, aí a criança sai do carro, pede dinheiro, aí dei uma nota, se não me engano, tava de 1 para 1, tipo, 100 liras turcas era 100 reais. Aí dei 100, ele falou, não, 10. Aí dei 10 e tipo, foi isso. Eu acho que Não- se ele não sei. pedisse 1 milhão, tá 1 milhão aqui, só não mira essa cara na minha cabeça. Eu não sei o que era, mas pelo que eu entendi ali, era tipo, na guerra, talvez eles estivessem orientando ali pra evitar a estrada, enfim. E aí entramos no Iraque, Iraque muito tranquilo. Norte do Iraque, né, tranquilo, que é parte curda.
Então a gente pode ficar nessa debate aí se é país ou não, mas eu considero o Kurdistão país porque ali você tem o visto, você tem o checkpoint do Kurdistão, depois você tem o Iraque, que seria um outro país. Aí eu fui para Mossul, que era a capital do Estado Islâmico. Uhum. Me senti muito seguro no Iraque, porque a gente vê as notícias e lá é meio tipo homem-bomba, né? Então, uma explosão mata 20 pessoas, assusta. Só que você vai no Rio de Janeiro, morrem 20 por dia ali. Bem observado. Então, terrorismo assusta, cara. Até uma pergunta interessante. O que é mais perigoso hoje? Tomar uma cerveja na Barra da Tijuca ou tomar uma cerveja na faixa de Gaza? A faixa de Gaza eu já não sei, não mas Iraque, eu diria que é bem seguro. Você não vai ser assaltado, que nem na Barra da Tijuca. Pode ter risco. Eu tava tomando uma cerveja se não me engano, foi Erbil, que ali é a capital do Kurdistão. Uhum. E em frente à Embaixada Americana. Explodiu um carro-bomba lá. Matou uma pessoa. E... assim, foi perrengue, mas... não é nada que não pudesse acontecer no Brasil. Não teria um carro-bomba, mas poderia ser, tipo, tô no quiosque ali e tomar um tiro. Então... acho que esse tipo de coisa assusta, só que a chance de acontecer é muito baixa. No Rio de Janeiro evoluiu, agora você não é furtado, você é fuzilado. Fuzilado, dependendo do ônibus que você tiver, ele vai ser queimado, né? Sim. São acho que a questão de não ser assaltado, de tipo, no Iraque você não vai ser assaltado. Não. Morto, talvez, mas não assaltado, né? Morto, difícil se tiver um atentado terrorista. Sim. Uhum. No Rio, você pode ser morto, tipo, andando no carro ali, te assaltam com fuzil, e eles te assaltam com fuzil no Rio. Então, assim, eu diria que não é muito diferente, não. Outro local exótico que você esteve e diferente, e a maioria das pessoas até nem conhecem sobre, porque é uma realidade muito distante para nós. Eu estive lá agora faz um mês, mas você entrou realmente no território. Nagorno-Karabakh. Para quem nunca ouviu falar, explica aí onde fica e o que é Nagorno-Karabakh. Cara, aí precisa de uma aula de história para explicar, mas de forma resumida, a região fica ali entre Azerbaijão e Armênia. A Armênia é católica, Azerbaijão é muçulmano, só que, diferentemente do que as pessoas possam imaginar, a Armênia é não inimiga, mas não tem relações com Israel, e Azerbaijão é um dos maiores aliados de Israel. Azerbaijão é aquele muçulmano soviético, né, que é um cara mais tranquilo, come porco, as mulheres têm direito e tal. É ditadura, mas eu... Digamos, eles são sunitas em vez de xiitas. Entendi. Só para o pessoal entender, os sunitas são menos ortodoxos quando a gente fala na definição da religião muçulmana. E os xiitas, né, principalmente, são os grupos mais ortodoxos, mais radicais, né? No Azerbaijão, eu achei eles bem tranquilos, assim, um muçulmano mais ocidental, assim como os curdos, né, que são aliados, foram aliados na guerra. Uhum. E aí essa região fica na divisa entre os dois países. Durante a União Soviética, a história conta que Stalin pegou um território, tinha 90% das pessoas armenas, e deu pro Azerbaijão, para que eles pudessem ficar o resto da vida brigando. E aquela história, né? Quando duas pessoas estão brigando, elas não se importam com quem tá oprimindo as duas, com o terceiro. É meio que tipo no Brasil, direita e esquerda, enquanto os políticos batendo em todo mundo. Ótima colocação. E aí, essa região era do Azerbaijão, teve uma guerra, virou a Armênia, e recentemente, depois da guerra da Ucrânia, a Rússia, que era aliada da Armênia, focada na Ucrânia, parou de ajudar a Armênia, o Azerbaijão invadiu. O Azerbaijão já tinha invadido e tal, mas depois da guerra da Ucrânia consolidou, e agora o Azerbaijão recuperou a região Nagorno-Karabakh, totalmente destruída, o maior campo minado do mundo, então eu vi muitas placas assim de cuidado com mina, era difícil andar lá. Em que ano você esteve lá? Agora, fevereiro, 2023. Caramba, bem recente, hein? Sim. E eu fui... Não pode, nem jornalista pode entrar lá. Eu fui a convite do... Não posso falar porque eu já recebi muito hate, cara. Tem
Tem um povo que é bem, bem anti-Azerbaijão. Mas eu fui a convite de uma empresa azeri, em parceria com o governo, então a gente foi com uma escolta, eram, sei lá, 20 e poucos pajeiros, assim, foi legal porque, tipo o filme que coloca carro de polícia, assim, pra passar em cruzamento. Espelho embaixo do carro que tá próximo. Bem isso. E aí foi engraçado porque lá eu fiz um post no Twitter e uma jornalista turca, que é anti-Turquia e Turquia é aliado do Azerbaijão, essa jornalista descobriu onde a gente estava, denunciou para as autoridades armenas e teve um risco ali da gente ser invadido. Então a gente teve que sair no meio da madrugada ali para... No meio da madrugada? No meio da madrugada. Eu me senti relativamente tranquilo. A gente estava ali, a zona de guerra, né? Já era no começo do ano. Hoje realmente está bem pior a situação. Mas a gente estava ali com o exército. Eu fui num acampamento militar. Deixaram a gente praticar ali com as armas. Tirei tanque de guerra, helicóptero de guerra. Nossa. Cara, essa experiência que você teve nessas viagens, olha... É um negócio que ninguém tem acesso, não porque não nem, tem. Cara, nem jornalista, nem quem quer ir consegue ir. A gente foi realmente porque teve o convite e foi legal, cara, tirar no acampamento militar, assim, com um exército azeri. E essa questão aí que você contou, né? Você foi em fevereiro, eu fui agora em setembro, e essa ação militar no Azerbaijão fez com que 100 mil armênios deixassem o local, também com medo de retaliação e uma série de coisas, abandonaram tudo e migraram para a Armênia, né? Abandonando o território que eles tinham. Cara, a situação ali é complicada. A origem do conflito hoje é uma questão de transporte de gás. Especialmente depois da guerra da Ucrânia, a Europa cortou a compra de gás russo e eles estão comprando gás russo através do Azerbaijão. E aí o Azerbaijão explodiu financeiramente, é um dos países que mais crescem no mundo, tá com muita grana, e ali Karabakh é uma região não só estratégica, como para passar gasoduto seria ideal. Então, por isso que eles estão ali atrás. É triste a situação, é triste, assim, de ver tudo destruído. Eu já tinha estado em lugares parecidos, mas ali você vê que realmente uma guerra causa, assim, tudo destruído, prédio destruído. Você vê um lugar que era uma cidade funcional 5 anos antes, hoje é literalmente areia de deserto. E como a geopolítica faz mudar o contexto, né? Então, eu ali em 2019, viajei pra Rússia, tudo tranquilo, pós-Copa do Mundo. Hoje já vê um país que já tá em conflito, né? Ucrânia, você esteve na Ucrânia quando? 2017. 2017. Acredito que você já esteve na Ucrânia também. Já esteve na Ucrânia. Então, como que a geopolítica faz, né? Como que ela, do dia pra noite, você estava em Tel Aviv há um mês? Um mês. Agora, tá chegando avião lá ainda? Nesse momento? Eu acho que avião comercial não. Acredito que avião comercial não. Como que muda, né, ô Daniel? Como que muda? A geopolítica altera a vida turística, as próprias viagens, né? O contexto dos países, né? Cara, muda rápido. Assim como mudou também El Salvador, né? Que fez o oposto. Do mal pro bem. Mas é triste. Tipo, a Ucrânia é um negócio que me deixou triste porque... País maravilhoso. Tive lá 2 anos antes e país maravilhoso, pessoal... Do bem, assim, eu tive uma vizinha... Porque Curitiba tem muita imigração ucraniana, né? Eu tinha uma vizinha descendente direto de ucraniano, pessoa excepcional. E, cara, é gente que não tem nada a ver com... Gente que convivia ali com os russos, assim como os árabes conviviam com os judeus, né? As pessoas, cidadão normal, não tem briga. Quem tem briga é gente radical. Sim. Fazer Perdão. Não, é isso, cara. É triste. Eu quero fazer um bate-bola contigo aqui dos países que você já foi. Qual é o país mais perigoso, então, que você já esteve? Honduras. Concordo, plenamente. Mais seguro? Acho que o Japão, cara. Japão. Cara, Concordamos. Japão eu fui fazer... Nem lembro direito o que eu fui fazer. Eu fui fazer um tour lá.
Aí a guia falou, pô, cuidado com essa área aqui, que essa área é perigosa. Ano passado teve um assalto. Não, é muito... É seguro, mas mataram o Shinzo Abe lá, ué. Olha, no Japão, eu estava hospedado no bairro de Akihabara. Não sei se você já ouviu falar nesse bairro, porque são muitos, né? Uhum. São quase cidades dentro de Tóquio, né? Do complexo de Tóquio. É um bairro de eletroeletrônicos, né? Jogos, enfim. E eu vi uma máquina, inclusive a gente comentou isso daqui no episódio com o Raul Mansur. Uhum. Eu vi, porque ele também morou no Japão, ele esteve lá. E eu vi uma máquina de iPhone num beco dentro do Japão. Você tinha iPhone, você tinha iPod, na época, lembra dos iPods? Você tinha essa máquina num beco às 10 horas da noite, sem ninguém vigiando. Tava ali. Então, tamanha sensação de segurança. No Brasil, falando, o cara não vai nem quebrar o vidro. O cara vai tirar da tomada, jogar pra dentro do caminhão, cara, e vai vazar, né? País mais barato. Vietnã foi bem barato, morei lá, pô, era um lugar bom, qualidade de vida boa, barato. Chile, na época que eu fui, era bem barato, cara. Eu fui no Chile em 2012 Uhum. e eu lembro que lá era ótimo pra fazer compra. Eu não sei como tá Passou hoje. esse tempo já, viu? É, Chile tá então, caro pra caramba. É mesmo. pena, porque lá era tipo Estados Unidos da América. Sim, eu vi uma vez um gringo, inclusive um israelense, dentro da Romênia, ele me deu uma mijada, literalmente, porque ele falou assim, cara, você conhece a Europa e não conhece o Chile. Falei, cara, tem que conhecer o Chile, e não conheci ainda até hoje, porque ele falava isso. Chile era Europa, cara. Sim. Santiago ali era Europa, depois mudança de governo aí deu uma complicada. Mas eu diria que ali Vietnã é barato. E o oeste europeu, cara. Ucrânia também achei meio tranquilo. Deve estar mais barato ainda agora. Não, É. agora... E pode falar. País mais caro? Cara, Japão foi muito caro. Cara, Eu sempre listo entre os mais caros que eu estive também. Conseguir hospedagem lá é absurdo. Eu talvez hoje eu dissesse... Eu tive Noruega, Suécia e Dinamarca. Talvez hoje eu dissesse Noruega, mas quando eu fui em 2014. E na época eu era estudante, não tinha tanta grana e deu pra ir. como diz o ditado, é caro pra quem, né? Mas deu pra ir, cara, porque o real tava um pouco valorizado. 2014, acho que era $3,50 o dólar, porque eu lembro que eu também viajei e fiz uma Eurotrip em 2014. Acho que o dólar era por aí, Que eu acho que hoje, assim, a gente, nos últimos 10 anos, aproveitou um momento muito bom pra viajar. Acho que hoje tá bem mais difícil para quem, novos viajantes, hoje tá muito mais caro, tanto em termos de voo, principalmente voo, hospedagem, tá tudo mais difícil. Pós-pandemia, né? Depois da pandemia, as coisas complicaram demais. Então, tipo, hoje, Noruega e Suécia, não iria, assim, de bobeira. Tem que ter uma grana sobrando. Uhum. Mas eu fui como estudante. País com as mulheres mais bonitas? Noruega. É bom. É que são vários, né? Noruega, eu concordo contigo também. Acho que Noruega, cara. Até a atendente do McDonald's é bonita. Até atendente do McDonald's. E aí isso também vai muito do gosto de cada um, né? Ele adora a Rússia aqui, por exemplo. Ele fala, é Deus no céu e Rússia na terra, né? Então, eu já tive namorada alemã, lourinha e tal, gosto, mas vai muito de gosto, assim. Vietnã tem muita mulher bonita. Tem. Asiática. Itália tem umas mulheres mais... Elas são mais elegantes. Então vai do gosto de cada um. Mas Noruega, do que eu lembro assim, era... E agora, então, já vamos fazer uma pergunta aqui. Já vamos fazer a melhor pergunta. Beleza, compare todos os países que você visitou e as mulheres mais lindas que você conheceu nesses países. As brasileiras são melhores ou piores? E por quê? Vamos causar aqui agora. Cara, eu acho que brasileira... Aqui no Brasil você tem muitos Brasis dentro do Brasil. Tem. Boa. Então você vai ter lugares tipo, PUC do Rio de Janeiro.
Cara, ali é absurdo. Tem lugares, pô, tipo, o pessoal fala do Oktober virou meme, Oktober aqui no Brasil, né? Recentemente virou meme e tal. Então, tem muita mulher bonita no Brasil. Eu acho que as mulheres mais bonitas do mundo são do Brasil. Só que se a gente for pegar na média... A maioria a gente perde. Na média a gente perde. Ah, legal. Sem dúvida. Sobre a sua opinião sobre visitar países não tradicionais, fora do circuito turístico mundial. Assim, pô, todo mundo só sabe ir, vai pra Europa, vai pra onde? Paris. França, Espanha, Inglaterra. Sai desse circuito, vai pra onde? Londres, né? Qual a sua opinião? Cara, eu sou totalmente quando detesto Paris. Eu fui porque minha mulher queria ir. Tipo, Londres achei ok, mas também nada demais. Eu acho que, pelo menos, o que eu falei, tava muito mais barato antigamente, então até valia a pena. Hoje, pô, nunca iria pra Paris. Tipo, viajei pouco, quero conhecer e tal, pô, não iria pra Paris. Tem muita gente que me pergunta, tipo, vale a pena fazer intercâmbio? Eu falo, cara, hoje se eu fosse jovem, quer dizer, sou jovem, não tão jovem, mas assim, se eu fosse, sei lá, 20 e poucos anos, eu iria pro leste europeu, faria um intercâmbio lá, ou estados mais, assim, com menos brasileiros nos Estados Unidos. Pô, eu tô com 37, vou fazer intercâmbio na Rússia. Tá valendo ainda, né? Tá valendo, Tá valendo. com certeza, com certeza. Mas cara, tem muita coisa assim que é fora do mainstream, que vale a pena ser visitado. Você vai pra lugares que vai ter menos turistas, tipo, tive em Veneza ano passado. Tá doido. Nossa, ela Pô, abarrotada de gente. Abarrotado de gente. Então, assim, você vai pra lugares menos turísticos, vai ter uma atenção melhor das pessoas, vai poder ver pontos turísticos mais, não só mais bonitos, mas mais vazios. Então, vale muito a pena fazer. E o mundo é mais seguro do que parece. Então, a gente vive no Brasil, talvez seja um dos países mais perigosos do mundo. Sim, assina embaixo. E as pessoas acham, tipo... Quando eu falo que eu morei no Vietnã, a primeira coisa que as pessoas falam, caramba, mas guerra ali é perigoso. Sabe de nada, né? O pessoal acha que... Cara, a qualidade no Vietnã é absurda. A qualidade de vida é absurda. O pessoal sai 5 horas da tarde do trabalho, vai para as praças jogar badminton. Clima agradável, pelo menos fora da época das monções. Super seguro, super seguro. E o pessoal acha que é perigoso. Tipo, Quanto tempo você ficou lá? Fiquei poucos meses. Bom. Então, eu iria para um destino fora, assim, do mainstream. Concordo, plenamente. Então vamos lá, já pra gente, antes da gente finalizar, né? A gente comentou aqui a respeito de perrengue de viagem. Pô, você chegou aí e nos brindou aqui com essa história de uma criança que não tinha 14 anos com uma AK na mão, uma prisão em El Salvador, confirma? Em El Salvador. Tem mais alguma outra história que você falou assim, até aqui antes da gente começar a gravação, você falou assim, cara, teve umas 3 vezes que eu passei um perrengue numa viagem, assim, conta pra gente, com exceção dessas duas, se teve mais algum perrengue assim que você se recorda. Porque a gente brinca, né? Pô, você vai lá no restaurante, visita um ponto turístico, conta tudo ok, depois às vezes você nem lembra, né? Agora, quando você passa um perrengue, você fala, cara, aquela viagem, conta pra gente uma aí que você se lembre. Cara, El Salvador teve esse perrengue, assim, que foi tranquilo, mas ok. Turquia. Eu ia falar o terceiro, eu esqueci, cara. Você falou lá Nicarágua, se não me engano, você comentou comigo. Nicarágua. Passou por algum problema lá. Você chegou a comentar comigo, eu não recordo mais. Então, na Nicarágua, não foi bem perrengue, mas quando eu fui... Porque eu fiz o tour pela América Central. E aí eu saí de El Salvador, entrei se não me engano, na fronteira com a Nicarágua. Ou com Honduras, não lembro direito. Mas enfim, tava na Nicarágua e bateu uma guerra civil quando eu tava lá. Que ficou até famosa. E tipo, guerra civil mesmo, né? Tava em Granada, se não me engano. Conheço. E aí tinha exército, a gente tinha toque de recolher. Nossa. 8 da noite a gente tinha que ficar no hotel. E a gente ouvia as bombas, assim, da guerra do exército. E aí eu não consegui sair do país. Quando a gente conseguiu sair na fronteira ali com Honduras,
rasgaram meu passaporte, porque o cara da fronteira com Honduras, ele queria um bribe, né? Aham, propina. Propina. Dinheirinho fácil. E aí, porque eu tava com um grupo, eram alguns ingleses ali, e o cara falou, pô, vou... Os ingleses, né? Não agora sabem eu vou nada. se dar bem. E aí, a gente não pagou, o cara rasgou meu passaporte. Até hoje tá rasgado. Rasgou, e aí? Como Ele rasgou saiu? uma parte de uma página, então eu uso, só que é meio chatinho agora aí nos países que todo mundo pergunta. Tava recentemente na Alemanha, deu um problema maior. Mas não foi bem perrengue, cara. Foi guerra civil, assim, me senti tranquilo. Mas teve um outro perrengue que eu não tô recordado, assim. Mas já teve muita coisa, cara. Muita coisa, né? Muita coisa nesses países, assim. Mas aí já fica aí a dica. Aí a América Central é um lugar assim, como é que eu vou dizer? As pessoas não dão o devido valor. Eu falo Guatemala, você falou de Honduras, Nicarágua. Panamá. Cara, vale a pena conhecer. Guatemala tem Tikal, né? Que é... Lago Atitlã, muita coisa. Pô, tem muita coisa. Pra quem curte história, riquíssimo. Underrated total, e o pessoal não valoriza Underrated Ali total. era aquela civilização... Eram os maias. Ali era Maia. Ali era Maia. Ah, sim. Tikal é a maior reserva de ruínas maias que tem. É uma cidade, você entra numa cidade ali dentro, é incrível. Honduras tem também, se não me engano, Santa Rosa, que também era uma cidade maia, que você vê tipo pirâmide, e é pirâmide mesmo, cara, pirâmide gigantesca. E você pode, pelo menos eu subi, não sei se hoje ainda pode, mas eu subi lá. É a tendência dos monumentos hoje, né? Tiver alguns monumentos antigamente, as pessoas tocavam. A minha avó foi em Stonehenge, ela relou na Stonehenge, tirou foto embaixo da pedra. Quando eu fui em 2012, Stonehenge, pra quem não sabe, é aquele círculo, né? Uhum. Que era utilizado pra culto. Quando eu fui lá, eu também já não podia nem chegar perto, né? Cara, eu fui numa... Essa história é bacana. Eu tava em Belize, perto da fronteira com a Guatemala, e aí eu fui numa caverna, que é uma caverna que hoje você só entra com equipamento de mergulho. Bom. E dentro dessa caverna tinha uma civilização maia morando. Não se sabe como chegar, porque é muito apertado para você ir nadando lá, tipo, quem tem claustrofobia não entra. E tinha uma civilização maia, e aí eles foram morrendo. Então tem ali, talvez seja um dos maiores do mundo em termos de coisas de osso, das pessoas que morreram ali. Caramba. Você vê tipo, os ossos, os corpos assim, perfeitamente montados. E até que um idiota foi tirar uma foto de um crânio, deixou a câmera cair, e aí danificou o crânio, e agora não pode mais tirar foto ali dentro. Ah, sempre tem, né? Sempre tem. Bom. E a tendência é piorar, cara. Sim. Agora, pô, quem... Todos os pontos turísticos, cada vez o pessoal querendo tirar foto perfeita, se expor mais o perigo e ferrando com o ambiente, né? Esse foi um episódio aí que conversamos sobre o mundo inteiro aí com o Daniel Scott. Legal, velho. Camarada que tem um currículo invejável de viagens, tem que respeitar. Tem que respeitar, cara. Tem que respeitar. Então, estamos tentando melhorar isso ainda. Boa. Galera, esse foi mais um episódio do Pod Viagens, o melhor podcast de viagens do Brasil. Até a próxima. Tamo junto.